Ainda existem duas pessoas vivendo na Terra, né? As pessoas que estão sobrevivendo e as pessoas que estão despertando, né? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Raquel Carreiras, reprogramadora mental e terapeuta quântica. E claro, estou aqui numa jornada de vários vídeos, né? Hoje a gente vai falar muito sobre hábitos, mudar os seus hábitos. Então, mude seus hábitos, mude a sua vida. Você transforma a sua vida quando você muda os seus hábitos, né? O livro O Poder do Agora, para quem não conhece, não estou com ele aqui, mas o livro ele fala muito bem ali através de consciência, através de muitos conhecimentos, através de práticas, de exercícios e exemplos também, né, de pessoas que transformaram a vida mudando os hábitos, né? Isso é uma forma também de reprogramar sua mente. Então, se você, né, tem interesse em saber como que eu posso mudar minha vida, como eu posso transformar minha vida mudando meus hábitos, compartilha com o maior número de pessoas que você puder esse vídeo. Coloca aqui na descrição o que você quer saber sobre esse tema e bora lá para o vídeo, né, sobre hábitos. Então mude os seus hábitos, você vai transformar a sua vida. Por quê? Né? Onde eu quero chegar? Eu quero trazer a seguinte consciência aqui para você e é um questionamento que eu te faço para você pensar aí, é uma reflexão aqui logo no início desse vídeo. Então bora lá, se você continuar vivendo a vida que você está vivendo hoje, como você estará daqui a um ano, 5 anos, 10 anos e 20 anos. Muito do que você vai responder, você pode perceber nessa sua reflexão que os seus hábitos, né, a maioria, né, grande parte, está te levando a viver a vida que você está vivendo. Então, por isso eu sempre trago a consciência de que a gente precisa mudar hábitos, senão você vai continuar vivendo como você está. Claro que é uma das percepções, né, aqui da reprogramação mental, é uma das consciências que eu quero trazer, é a mudança de hábitos. Claro que a gente tem uma outra série de fatores que faz a gente estar vivendo a vida que a gente está vivendo, sem, né, claro que eu já falei sobre crenças e falei tantos outros assuntos aqui em outros vídeos anteriores, mas hoje eu quero falar sobre os hábitos. Os hábitos diários fazem toda a diferença na sua vida. Como você acorda, o que você come, o que você pensa, como você está vibrando, lidando no seu ambiente, as escolhas que você faz, o modo automático em que você está vivendo. Você está vivendo no modo de distração? Eu estou me distraindo. Existem duas pessoas vivendo na Terra, né? As pessoas que estão sobrevivendo e as pessoas que estão despertando, né? Eu já falei isso no primeiro vídeo. Então, as pessoas que estão no modo sobrevivência são pessoas que elas procrastinam, elas são vítimas, elas colocam ali para baixo, né, do tapete, não querem olhar, né, ficam na zona de conforto dos problemas delas, elas não querem resolver nada, elas estão se distraindo. E elas se distraem por quê? Porque elas precisam de hormônio de bem-estar e prazer imediato. E como é que a gente consegue hormônio de bem-estar e prazer imediatos, né? A gente consegue através do doce, do açúcar, bebida, enfim, vários tipos de vícios e compulsões, as compras, né? A compulsão, né, por droga, a compulsão por compras, por jogos, enfim. Então essas pessoas são um grupo, né, o grupo da grande maioria que está no modo sobrevivência, elas estão só sobrevivendo, né? Elas estão com uma mente ali programada para viver nessa sobrevivência. E aí, essas pessoas, vocês podem perceber que os hábitos, né, elas não adquirem novos hábitos na vida dela, que faz a grande diferença. Então, a galera ali do grupo 2, que é a galera do desperto, que está despertando, né, que está tomando posse da sua vida, que está no controle sobre a sua vida, que está andando, que está transformando, que está buscando, né, são os buscadores, eu, você que está aqui assistindo esse vídeo, espero que você esteja nessa jornada. Eu acredito que se você caiu aqui nesse canal, se você está me assistindo, é porque você está em busca realmente, você quer despertar a sua consciência, expandir a sua consciência. Essas pessoas adquiriram novos hábitos e eu posso falar por mim mesma, né? Eu já fui essa pessoa do modo automático, que vivia sobre modo sobrevivência, que não percebia nada ao meu redor, que não tinha consciência de nada, estava lá vivendo, né, na energia do consciente coletivo. Tudo que eu recebia eu não parava para refletir, não sabia nada sobre mim, enfim, muito jovem, imatura, sem experiência, mas a vida foi me levando para um caminho de autoconhecimento através dos meus próprios BOs, né? Eu sempre digo que a gente vai, né, trilhar essa jornada quando a gente está com muitas questões, né? A maioria de nós.
quando a gente está vivendo grandes desafios. Por isso eu sempre trago a consciência de que o desafio é o seu maior aprendizado. É lá que você vai ganhar força para mudar, para transformar, para viver diferente, para sair do automático, né? Dessa distração que você está tendo na sua vida. Então você precisa adquirir novos hábitos, construir uma vida com uma mente programada, uma mente focada, uma mente condicionada, né? Porque a nossa mente, ela é programada. A nossa mente, ela pode ser programada através do quê? Da repetição. Não só repetição de pensamento, bons pensamentos, repetição de ações, mas repetição também de novos hábitos. A gente precisa ter novos hábitos, adquirir novos hábitos na nossa vida. Essa é uma forma grandiosa de você reprogramar a sua vida, programar a sua vida para o que você deseja com esses novos hábitos, né? Então você vai viver com muito mais clareza, você vai ter mais consciência. Qual é o objetivo, né? Então vamos lá. Qual é o objetivo de você adquirir novos hábitos? É sair dessa condição de modo sobrevivência, é você se tornar uma pessoa mais desperta e construir o seu novo eu. O seu novo eu, que novo eu? Com os novos hábitos, o seu novo eu com mais dinheiro, o seu novo eu com mais saúde física e emocional, o seu novo eu como você quiser, o que você desejar da sua vida aí, né? Vai fazendo a reflexão. Esse seu novo eu, ele vai viver com muito mais clareza, com muito mais consciência e propósito. O objetivo é viver com clareza, porque aí você sai do modo sobrevivência desse grupo, viver com mais consciência, eu tenho mais consciência, né? E viver com mais propósito. Né? Então, esses hábitos, eles são importantíssimos de você adquirir na sua vida. Você vai elevar a sua frequência e você vai contribuir para esse novo eu que você está construindo. Então, vamos lá para os hábitos, né? Quem quiser, eu vou tomar uma aguinha aqui para dar uma pausa. Quem quiser pegar uma caneta, um papel, um caderno, eu, Raquel, tenho um caderninho onde anoto as minhas ideias, eu tenho lá minha carta do futuro onde eu quero chegar, eu tenho lá o meu momento gratidão onde eu escrevo, né? Eu gosto muito da escrita, porque a escrita, ela é uma maneira de você estar reprogramando a sua mente, né? E é um hábito que você pode adquirir, talvez você não tenha esse hábito, é um hábito fantástico, maravilhoso, que contribui muito na sua jornada também, de autoconhecimento, né? De desenvolvimento emocional, de você entender quem é você, onde você quer chegar. Existem vários exercícios da terapeuta escrita, né? Você pode, por exemplo, colocar ali a lista do que você não quer mais para a sua vida e de outro lado, né, dividindo ao meio, o que você quer para a sua vida, o que você precisa tirar, o que você precisa focar, enfim, existem vários exercícios. Isso aí é um hábito, né? Estou trazendo aqui um hábito que você pode adquirir na sua vida. Então, pega a caderno e caneta, escreve aí os hábitos, assim, que realmente, na minha experiência, né, como pessoa mesmo, minha experiência em consultório com os meus pacientes, pessoas que chegam até a mim. E tá lá no meu curso também um módulo falando sobre isso, sobre os hábitos que você precisa adquirir. Quem quiser também ler esse livro, O Poder do Agora, ele fala muito bem explicado, né? Muito bem colocado sobre o poder do hábito na nossa vida. Aliás, tem um livro chamado Poder do Hábito, tem o Poder do Agora, enfim, vários livros aí, se você buscar, tem muito livro falando sobre esse poder do agora. E quando eu falo em hábitos, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês entenderem é o tal do mindfulness, que todo mundo fala, né? Viver o agora. Sim, esse é um hábito que você precisa urgentemente adquirir na sua vida. Por que urgentemente? Porque a nossa mente, ela fica vagando entre o passado e o futuro. Se você está no futuro, você está em ansiedade. Se você está no passado, você pode até estar numa depressão, né? Por quê? Porque a gente precisa liberar o nosso passado. Já falei isso em outros vídeos. Não é ficar remoendo ou revisitando o seu passado, aquele trauma, aquela pessoa que te abandonou, te traiu, aquele golpe que você levou, aquele acidente que você sofreu. Não, isso é para ser liberado, senão você fica preso no passado e não consegue jogar a sua energia para o presente. Então, o mindfulness é isso, é viver no momento presente consciente, porque quando eu estou com a minha mente focada no presente, eu estou consciente, né? Eu estou consciente. Então, por exemplo, às vezes você tem um hábito diário de tomar um cafezinho. Eu só tomo um café, né? Porque eu já tenho muita energia. Então, eu só tomo um café.
Às vezes, quando eu vou fazer um trabalho que vai me exigir até mais tarde, né? Ou sei lá, eu estou escrevendo meu e-book, vou precisar de mais atenção, eu tenho que atender, ainda tenho que escrever o e-book mais tarde, ou sei lá, tem uma reunião, um call. Às vezes eu até vou num cafezinho assim à tarde, depois do almoço. Mas geralmente é um café. Então, esse momento do meu café, só para vocês entenderem sobre o Mindfulness, que é esse hábito do poder do agora, né? Ele é um momento onde eu jogo a minha atenção só para o café. O preparo do café, sabe? O acompanhamento se vai ter do café. Parece uma coisa muito banal, entende? Mas não, gente, é o poder do agora. Eu não estou pensando na reunião, no call, no e-book que eu tenho que fazer, no atendimento que eu tenho que fazer. Eu estou vivendo aquele momento com muito prazer. Eu estou vivendo no momento agora. A minha mente não fica lá ou cá, ela fica aqui presente. A mesma coisa é você ter um momento de lazer. Às vezes você está lá na piscina com seus amigos, num churrasco, você está pensando na boleto que vai vencer amanhã. Gente, isso é uma mente muito tagarela. É uma mente que fica vaqueando no futuro que nem chegou. Ai, mas será que eu vou ter dinheiro? Você está criando menos dinheiro. Será que eu vou ter dinheiro? Você tem que afirmar que você vai ter o dinheiro, né? Então, a gente precisa viver no momento presente, porque você vai viver em um estado de extrema ansiedade e preocupação. E aí você baixa a sua frequência, aí é papo para outro vídeo. Falar sobre frequências elevadas e frequências baixas, eu já falei até em algum desses vídeos aí que eu já fiz, que deve estar aqui no canal, eu não me lembro, né? Que a gente vai gravando, a gente vai... muita coisa para falar. Então é importante vocês entenderem sobre o Mindfulness. Tem muito livro sobre Mindfulness. Então, hábitos diários, poder do agora. Onde eu quero chegar nesse primeiro hábito, né, que eu quero trazer para vocês? Viver o momento presente. O momento presente. Esquece a conta que você vai pagar, esquece aquela viagem que tem que ver o passaporte, onde está o passaporte. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou... Será que aquela febre amarela que me pediram... Eu agora acabei de chegar de uma viagem internacional, onde foi pedido a febre amarela, eu fui para a Austrália. E aí eu fiquei tensa em algum momento. Olha que importante trazer isso para vocês. Eu falei, gente, será que vai dar certo essa febre amarela aqui? Será que eu fiz a coisa certa? Porque eu tinha que ir numa carteira online, não sei explicar muito bem para vocês, internacional. Eu tinha que colocar isso lá na carteira internacional, que eu estava saindo do país. E eu fiquei tensa. Eu fiquei, em vez do momento agora, no Mindfulness, no momento presente, isso me gerou uma ansiedade. Até eu passar lá as malas e falarem que está tudo certo, eu fiquei muito tensa. Então é natural, né? Você acaba ficando mesmo, né? Isso é um exemplo para vocês entenderem, mas é viver o momento presente. Se você tá com a sua mente lá no futuro, né? Um hábito que você precisa adquirir, então olhe para o futuro já dando certo. Ah, eu já tô dentro do avião. Eu comecei, né? A utilizar as minhas técnicas, minhas ferramentas, já tô dentro do avião. Eu já tô vivendo aqui, já tô lá, e já tá lá no meio da Austrália já chegando, né? Porque passa por muito mar ali, né? A gente tem um momento ali, são 15 horas, né, de voo. Tem um momento ali que você só tá lá sobrevoando sobre o mar. Eu falei, eu já tô lá me vendo só sobre o mar, né? Enfim. Mindfulness. O segundo hábito, né, que é muito importante vocês entenderem, para vocês adquirirem na vida de vocês, elevarem a frequência e vocês construírem esse novo eu, né? E vocês estarem acessando e transformando a vida de vocês, é o poder da gratidão. O poder da gratidão, eu falo poder porque é um grande poder que você tem, que você pode praticar. Tem gente que acorda de qualquer maneira, tem gente que vive no modo de sobrevivência, né? Se distraindo, não presta atenção, né? Não presta atenção na própria vida, não tem consciência, ela está lá vivendo, né? Numa multidão, ela está vivendo nessa zona de conforto, e, enfim, tudo isso que eu já falei, ela está vivendo ali de acordo com o consciente coletivo. E ela não para refletir. Então, veja bem, traga para os seus momentos, né, para a sua vida, né, como hábito diário, a gratidão. Né? Você pode ter esses momentos 2 vezes antes de dormir, quando acordar, ou só quando acordar, ou só quando dormir, porque esse é um grande poder, quando você é grato, o que você já realizou, como você está vivendo sua vida, o que está se apresentando para você, mesmo os desafios, porque você está aprendendo algo. Então, começa a construir esse olhar, essa nova mentalidade de que esse hábito, ele vai fazer uma grande diferença. Eu diria para vocês que talvez esse seja o mais poderoso, se não o poderoso, porque gratidão é abundância, gente, é a frequência da abundância. Então, é importante vocês entenderem e criarem esse hábito.
E um outro hábito também é o movimento, né? O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Não é só nossa mente. Tem muita gente que é mental, né? Que fica aqui, né? Mas precisa se movimentar. Eu tive uma experiência, né? Eu conheci um escritor na área de economia, tá? De finanças. E assim, eu entrei na casa dele, enfim, uma pessoa conhecida minha foi comprar um livro dele, na casa dele mesmo, e ele ia autografar, porque foi professor dele da universidade. E quando eu cheguei na biblioteca dele, né, da casa dele, com milhares de livros, e ele autografando vários livros, uma pessoa assim, inteligentíssima, que usa muito o poder, né, dessa questão dele, da mente, né, da organização da mente dele, né, focado, né, nesse movimento mental, né, isso que eu estou querendo dizer, de escrever, imagina, escrever um livro, né, o quanto de conhecimento essa pessoa tem, enfim, mas ela era uma pessoa estagnada no corpo. Eu entrei e vi aquela pessoa sem julgamento, né? Você via que aquela pessoa não praticava exercício, estava lá com a bebida dele. Não é julgamento, mas entende onde eu quero chegar sobre o movimento? Ele movimentou muito o cérebro dele, a mente dele, o mental dele. Ele construiu uma vida como escritor maravilhosa de sucesso, mas o corpo dele estava lá. Eu senti essa energia, sabe, de um corpo estagnado, um corpo, né, já estava numa obesidade mórbida, eu acho até, sabe? E eu olhei e falei, nossa, sem julgamento, mas foi algo que me impactou mesmo, e eu estou trazendo aqui para vocês. Essa pessoa, ela não movimenta o corpo dela, né? Ela não movimentou, então é muito importante, porque nós somos energia, pura energia, então a gente precisa movimentar, é um hábito que a gente precisa adquirir. Gente, nem 8 nem 80, tudo é um equilíbrio, tá? Não tô dizendo que você vai virar uma pessoa extremamente, né, forte, malhada, cheia de músculo, não é isso. Se você quiser, tá tudo certo também. Mas eu digo que a gente precisa se movimentar, de alguma forma. Até porque, eu vou dizer algo para vocês, eu já fui corredora, né? Eu já fui tudo, né? Porque eu já fiz muitos esportes e eu adoro me movimentar. Eu tive exemplo na minha casa também, a ambiência faz a diferença, né? Contribuiu muito, meu padrasto malhava todos os dias, minha mãe nada. E eu peguei isso do meu padrasto, que bom, né? Eu peguei essa energia toda, esse padrão, essa repetição, né? Porque é uma repetição boa, né? Então foi muito válido para mim, né? E eu vi aquele homem forte, bonito, ele era um alemão, né? E ele fazia os exercícios dele, eu falei, nossa, eu achava aquilo muito legal. E eu fui praticar minha vida, exercício de esporte, enfim. E eu sempre movimentei meu corpo. E eu vou dizer algo para vocês, muito do que eu criei na minha vida, as intuições e percepções que eu tive na minha vida, de mudanças, foi através de caminhadas, de exercícios. Não, ainda é. Eu estudo muito fazendo exercícios, né? Eu gosto de botar vídeo e tal, enfim, é assim que eu faço. Mas eu comecei a perceber, intuir muitas coisas correndo, caminhando, sabe? Às vezes é uma leve caminhada. Então é uma forma até de meditar, de você entrar em conexão com Deus, com o Criador de tudo que é, com o universo, tudo que você acreditar, né? Então é de muita importância, é um hábito que vai ajudar você a construir seu novo eu, a transformar a sua vida. Então, movimente o seu corpo. Então, mindfulness, o poder do agora, a gratidão, movimente seu corpo. E a alimentação consciente, né, gente? Eu não poderia deixar de falar sobre alimentação. Quando você tem uma consciência do que você está se alimentando, o que eu estou colocando para dentro, né? Essa alimentação consciente, nutrindo o corpo, nutrindo a alma, entende? Então, quando eu falo em alimentação, do que você está se alimentando? O que você está colocando para dentro do seu organismo, entende? Se isso está contribuindo realmente para a minha saúde, até emocional, porque a gente sabe que a ansiedade, quanto mais açúcar, mais ansiosa, né? A gente sabe que hoje, cientificamente comprovado, de que depressão e alguns estados emocionais, a alimentação contribui, no que você está se alimentando. Então, não é só por causa do físico, é também a saúde emocional, a gente precisa olhar para isso. Então, do que você está se alimentando? E quando eu falo do que você está se alimentando, eu também quero falar do que você está se alimentando, do que você está ouvindo e do que você está assistindo na TV. Então, essa alimentação não é só uma alimentação de comida em si,
entende? É o alimento do que você está se alimentando, de ambiente que você está frequentando. Então mude os seus hábitos, mude a ambiência se não está contribuindo para esse novo eu que você está querendo transformar. Como é que é a mentalidade dessa pessoa? Você não é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Você talvez esteja na jornada em outro momento e essa pessoa não está contribuindo para você. Ela pode estar até inclusive atrapalhando, entende? Mas você não precisa criar raiva, desavença com essa pessoa. Você principalmente faz a escolha de se afastar ou não frequentar mais esse ambiente. Então é muito importante entender que o que eu estou assistindo na TV? O que eu estou ouvindo? Quais as músicas e as letras dessas músicas? É comprovado cientificamente de que as músicas de alta frequência, elevada frequência, como de Beethoven, né? Todas essas músicas clássicas, elas são de frequência muito elevada e elas vão diretamente no seu cérebro. E como eu falo, né? Mude seus hábitos, mude sua vida, transforme sua vida. E um dos hábitos que eu quero trazer aqui para vocês de consciência é a conexão com a natureza. Por quê, né? Essa prática de se conectar com a natureza é de grande importância. Muitas vezes a gente está vivendo, né, em escritório, né, ou você está vivendo até em escritório dentro de casa mesmo, home office, né? E você não olha para o céu, você não respira um pouco o ar, você não sai desse lugar, você não... Quem mora perto de praia como eu, né? Não dá um mergulho no mar. Se não for dar um mergulho no mar, pelo menos que você respire, preste atenção. É aquele o que eu falei no início, né, do vídeo, né? Sobre o mindfulness, o poder do agora. Então, conecte-se com a natureza, né? Porque na natureza a gente tem a presença de Deus na natureza. É um momento que você pode respirar, através da respiração, né? Silenciar, que é de grande importância. Às vezes você está aí numa mente tagarela, com tantos compromissos, um dia longo, mas você pode dar essa pausa de se conectar. A conexão, ela acontece não só através da natureza, você abrir uma janela, olhar ali para uma árvore, olhar para uma natureza, olhar para o céu, dar uma relaxada. A conexão, ela acontece também através de meditação e oração. E eu quero trazer, muito importante, falar sobre isso aqui nesse vídeo, para as pessoas entenderem sobre a importância de parar e silenciar no seu dia a dia. Por exemplo, eu paro, por incrível que pareça, numa rotina bem cheia, com filhos, casa, trabalho, né? Enfim, eu paro 3 vezes ao dia. Numa dessas minhas paradas é uma coisa muito rápida, né? Eu não faço uma coisa muito prolongada ali, né? Como é que eu faço? Dessa que é muito rápida, que é bem, né? Vambora que eu tenho que voltar aqui, né? É a respiração. Existem várias técnicas de respiração. A respiração tira você de um lugar de ansiedade, tira você desse lugar de mente tagarela, de controle, sabe? Porque a gente tem uma mente muito tagarela, a gente está sempre no controle, né? Controle é medo, vou falar sobre isso em outro vídeo. Então é muito importante vocês entenderem que através da respiração eu saio desse lugar, dessa confusão que eu estou no escritório, né? Nessa confusão ali no meu núcleo familiar, saia, silencie, medite, ore, né? Então vou falar mais sobre isso. Então, respiração é a ferramenta que você tem para você dar esse stop, dar essa pausa no seu dia. Então, um hábito que você precisa praticar. Tem gente que fala assim para mim: eu não sei respirar. Aprenda a respirar. Tudo é uma construção, você tem que programar a sua mente. Aprenda, vários exercícios, várias técnicas, né? Eu utilizo muito aquela de inspira, contando até 4, segura contando até 2 e expira contando até 6, porque essa expiração de contando até 6, ela é mais prolongada, ela você solta mais, porque você solta o corpo, você relaxa o corpo, as tensões que você acumula no seu corpo e você relaxa a sua mente, você baixa as suas ondas cerebrais. Então respire, pause, silencie durante o seu dia, isso é muito importante como técnica e ferramenta de hábito que você precisa adquirir na sua vida para construir seu novo eu. Quando eu estou dentro do carro, buscando minhas filhas na escola, eu tenho uma na faculdade, 2 na escola, já terminando, inclusive uma. Eu tenho ali aquele tempo, é o tempo que eu respiro, eu paro ali mesmo, onde não precisa ter um lugar específico, se você tiver, ótimo. Mas se tiver que ser ali, vai ser ali mesmo, entende? Então mude seus hábitos. De tanto eu fazer, eu já me acostumei, meu cérebro já foi programado, já está condicionado a viver dessa forma. Então eu não consigo passar um dia sem parar, sem pausar. Mas pergunta se a Raquel sempre foi assim. Não,
Eu já tive uma mente muito mais tagarela, uma vida muito mais agitada, já fui muito mais ansiosa. E hoje eu paro realmente. Então tudo é mudança de hábitos, você vai adquirindo, sua mente vai sendo programada. Eu quero falar sobre a meditação. A meditação, as pessoas têm um conceito, né, uma forma de pensar que meditação você vai precisar parar, precisa de um guru para te orientar, vai precisar ter um lugar calmo e tranquilo. Gente, eu medito em qualquer lugar. Entende? Porque existem várias formas de meditar. Existem meditações guiadas, que são as que eu mais utilizo, né? Mas se você não tiver uma meditação guiada, você consegue parar e respirar e isso você vai adquirindo ao longo da sua jornada, porque tudo é hábito. A sua mente é programada por repetição. Então medite. Medito 2 vezes por semana que seja. Comece. O que eu quero trazer aqui para vocês de consciência é que vocês precisam começar, inicie. Né? A gente precisa sair desse lugar de zona de conforto, de procrastinação. Por que você está na zona de conforto? Porque você tem medo. Você tem medo do que vem pela frente, você tem medo de errar, você tem medo de fazer diferente, você tem medo do novo. Quem tem quem tem medo de mudanças e do novo, não vai criar novos hábitos, né? Porque ela está ali presa nesse medo. E oração. Oração é de grande importância, a meditação é diferente de oração. A meditação é uma forma de você silenciar a sua mente, se conectar, entrar no seu silêncio, na sua voz interior, com você mesma. Oração é uma conversa que você tem, ou seja, através de um pedido, de um agradecimento, você está conversando com Deus, com os anjos, arcanjos, seja lá o que você estiver orando, com quem seja, né? Você está conversando, você está batendo papo. Né? E quando você está meditando, você está em silêncio. É muito diferente. Não que a oração também não tenha esse momento, né? Existem várias formas de meditar, mas eu estou falando de uma forma muito geral, gente. Não é, né? Eu não tô bem geral, bem superficial mesmo, para vocês entenderem que a gente pode adquirir esses hábitos. Comece com a gratidão. Comece com a respiração, comece com esse silênciozinho de 1, 2 minutos, depois você vai prolongando. Comece na academia do seu prédio, seja onde for, ou vá caminhar na rua que você mora. Você precisa mudar os seus hábitos, porque quando eu mudo os meus hábitos, eu elevo a minha frequência, eu vibro numa frequência muito mais elevada e eu começo a transformar de fato a minha vida aliada, né, bem elevada, né, e bem consciente, né, com propósito, com leveza, bem alinhada ao que eu desejo, né, ao que eu desejo transformar. Então é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder para elevar a consciência, expandir a consciência, elevar a sua frequência em busca aí do seu, ajudar você, auxiliar vocês, né, em busca do seu desenvolvimento pessoal e emocional, do seu autoconhecimento. Até o próximo vídeo.